Eu volto a conversar com Lorival Santana. Lorival, o que caracteriza esse míssil russo e quais são os riscos? Estamos diante de mais uma corrida armamentista? Bem, esse é um episódio de um cruzamento entre esforços de dissuasão entre duas potências nucleares, uma tentativa de dissuadir o adversário de seguir adiante com a sua conduta. No caso da Rússia, eles falam que tem esse míssil chamado Bezvetnik, que significa ave da tempestade em russo, que é o nome de um poema do grande poeta russo Maxim Gorky, que seria então uma ave que anuncia a tempestade. E é um míssil, segundo eles, altamente manobrável, um míssil de cruzeiro que é movido por um reator nuclear. Ele teria um pequeno reator nuclear que é um combustível, não diria infinito, mas de imensa durabilidade, que dá uma autonomia quase ilimitada a esse míssil, que pode navegar por quanto tempo quiserem que ele navegue. E esse míssil, então, poderia levar a ogivas nucleares e escapar, se evadir dos sistemas antiaéreos inimigos, diferentemente de um míssil balístico que tem uma trajetória previsível. Um míssil de cruzeiro ele é navegado, então ele vai mudando de rota de acordo com o seu operador, né? Segundo a Rússia, foi feito o teste da tríade nuclear agora, nos últimos dias. A tríade nuclear é composta por um míssil intercontinental, um míssil disparado por submarino e um bombardeiro estratégico, ou seja, mísseis nucleares, todos eles disparados por bombardeiros. Então, seria o teste da tríade, que é o grande elemento de dissuasão de uma potência nuclear. Então, ficou claro o objetivo de Putin ao anunciar esse teste. A gente não sabe tanto assim sobre o Burevestnik. A gente não sabe exatamente se ele tem todas essas qualidades que a Rússia afirma que ele tem. Isso é contestado por analistas, é uma questão polêmica. E o presidente Trump, por sua vez, trouxe então a dissuasão de um submarino nuclear que, segundo ele, está perto da costa russa. Então, respondendo à sua pergunta, quando duas potências nucleares lançam mão dos seus elementos de dissuasão, elas estão tentando evitar uma guerra, evitar um confronto. Mas, infelizmente, se trata, sobretudo no caso do Putin, de um presidente que está numa situação muito precária, de muita fragilidade, né? Sentindo-se numa ameaça existencial por causa da aventura a qual ele deu início, na qual ele não precisaria ter entrado, né? Que foi a guerra na Ucrânia. Então, isso complica um pouco o processo que visa a uma possível solução política para esse conflito com a mediação dos Estados Unidos. Nesse ponto também, como a gente tem falado da reunião entre Lula e Trump, eu gostaria de acrescentar que o presidente Lula fez uma observação bastante estratégica, que ele disse que, como constituinte, ele votou para colocar na Constituição brasileira a não proliferação nuclear. Porque esse é um tema bastante caro para o Trump. Esse é um assunto. O Trump, desde muitos anos atrás, ele tinha um tio que era físico nuclear e explicou para ele os perigos da proliferação nuclear. E é por isso, justamente, que o Trump tem, além do desejo de receber o Prêmio Nobel, tem essas tentativas que ele faz, evitar que o Irã se torne uma potência nuclear, negociar com a Coreia do Norte de Kim Jong-un e tentar resolver essa questão com a Rússia por causa do arsenal nuclear que esses países têm ou poderiam vir a ter. Então, quando alguém fala, não, eu não quero a proliferação nuclear, isso também ganha a simpatia do presidente Trump, ainda mais no contexto que o presidente Lula está dizendo que não quer guerra na América do Sul. Então, parece ser um objetivo de Trump não ter guerras, embora na América do Sul ele não esteja se comportando dessa forma. Mas então, voltando ao tema principal, realmente esse é um desdobramento que, num certo sentido, afasta ainda mais
o Putin do Trump. Eu acho que essa seria a principal consequência.